E aí, tudo certo? Hoje a gente vai fundo no mais recente relatório gerencial do Guardian Real Estate, o GARI 11. Vamos decifrar juntos os números, entender a estratégia e descobrir o que realmente importa por trás de um dos fundos imobiliários mais comentados do mercado. E olha, para começar a ter uma ideia do tamanho desse fundo, se liga nesse número. O GAR 11 fechou o período com mais de 446 mil cotistas. É gente pra caramba, o que já mostra o alcance e a popularidade dele, né? E se a gente for falar de patrimônio, a história é a mesma. O fundo terminou o ano com patrimônio líquido de quase 2,7 bilhões de reais. É, sem dúvida, um verdadeiro gigante do setor. Ok, então como vai ser nosso papo? A gente começa com uma visão geral, para entender a base do fundo. Depois parte para o que interessa, desempenho e dividendos. Em seguida, damos aquele mergulho nos principais indicadores e, para fechar, a gente amarra tudo com os pontos de destaque. Bem direto ao ponto. Vamos lá. Primeira parte, a visão geral. É aqui que a gente vai entender o DNA do fundo, sabe? Qual é a tese de investimento que guia as decisões do GAR11? É sempre bom lembrar que por trás de um código na bolsa como o GARI 11, existem ativos de verdade, de tijolo mesmo. De um lado a gente vê a marca do fundo e do outro os imóveis, os prédios que fazem parte do portfólio. Essa é a ponte perfeita entre o mercado financeiro e a economia real. Agora, o pulo do gato está aqui, na estratégia. O GR11 é um fundo de tijolo que a gente chama de híbrido, ou seja, ele investe em vários tipos de imóveis. O pilar principal é ter inquilinos de primeira linha, com crédito excelente, presos por contratos de locação atípicos. E o que isso quer dizer? Basicamente, são contratos longos, com multas bem salgadas para sair, o que garante uma receita super previsível e, claro, uma vacância praticamente zerada. O objetivo final é duplo: gerar uma renda mensal constante e também buscar um ganho de capital lá na frente com a valorização e a venda desses imóveis. Certo. Agora vamos ver como essa estratégia toda se transforma em resultado. Bora para a segunda parte falar de desempenho e dividendos. No fim das contas, é o que mais brilha os olhos de quem investe. Esse gráfico do relatório é ótimo para a gente visualizar isso. A linha azul escura, que é o dividend yield do GARE 11, está ali, ó, sempre acima da média do mercado, que é a linha cinza. Isso mostra, preto no branco, a capacidade do fundo de entregar um retorno bem competitivo e consistente. E um número mais recente só confirma essa boa fase. O dividendo pago em dezembro representa um yield anualizado de 11%. É um patamar bem atraente, viu? Principalmente se a gente pensar na alta qualidade dos imóveis e dos inquilinos que estão lá dentro. E olha, não sou só eu que estou dizendo. O próprio relatório faz questão de ressaltar, abre aspas, figurando entre os líderes em dividend yield dos FIIs de tijolo do IFIX. Isso coloca o GARE 11 num grupo de elite, no topo do principal índice de fundos imobiliários da nossa bolsa. Mas afinal, como o fundo consegue esses resultados? Para a gente entender a saúde financeira e o potencial do GARI 11, vamos para a nossa terceira etapa, a análise dos indicadores. O primeiro indicador que a gente precisa olhar é o PVP, ou Preço sobre Valor Patrimonial. De um jeito bem simples, ele mostra se a cota do fundo está sendo vendida na bolsa mais cara ou mais barata do que o valor contábil dos seus ativos. Se está com ágio ou deságio. O mais importante aqui é como a gestão usa essa métrica. Em vez de só olhar o número isolado, o relatório usa o P/VP para comparar o GARE 11 com seus concorrentes. Assim, eles conseguem analisar o potencial de valorização da cota frente aos outros fundos do setor. Outro ponto crucial é o endividamento, a famosa alavancagem. O que é isso? É basicamente usar dinheiro de terceiros para comprar mais imóveis, tentando, com isso, aumentar os retornos para os cotistas. É uma ferramenta super poderosa, mas que precisa de uma gestão de risco, impecável. E aqui está um dos grandes diferenciais do GARE 11. A alavancagem não é feita de qualquer jeito, não. O fundo usa o que o mercado chama de CRIs casadas. Isso significa que a dívida tem as mesmas características, prazo, juros, pagamentos, dos contratos de aluguel que servem de garantia. É uma estrutura super inteligente que diminui muito o risco da operação. E o resultado dessa gestão é simplesmente impressionante. Uma alavancagem líquida negativa de 13%. Isso mesmo, negativa. Na prática, quer dizer que o fundo tem mais dinheiro em caixa do que a soma de todas as suas dívidas. O relatório faz questão de bater nessa tecla, com todas as letras, e de novo você tá.
Esse colchão de disponibilidades cobre integralmente todas as obrigações financeiras que o GARI e seus FIIs controlados possuem. É uma posição de caixa extremamente segura e confortável. Essa força financeira é, com certeza, um dos pontos que mais chamam a atenção no fundo. E por falar nisso, se essa análise detalhada está sendo útil para entender melhor o GARI 11, que tal dar aquela força? Deixa uma curtida e se inscreve no canal. Esse apoio ajuda demais a gente a continuar produzindo mais materiais como este. Bom, agora vamos juntar todas as peças. E chegamos na nossa última parte, os pontos de destaque. Agora a gente vai organizar tudo o que foi visto num resumo claro dos pontos fortes e daqueles que a gente precisa ficar de olho. Bora colocar lado a lado para ficar bem visual os principais tópicos que saltaram aos olhos na leitura desse relatório gerencial. Do lado dos pontos fortes, a lista é boa. Temos inquilinos de primeiríssima linha, contratos atípicos de longo prazo que dão aquela previsibilidade e garantem vacância zero. A já famosa alavancagem líquida negativa de 13%, que é um colchão de segurança enorme, e, claro, um dividend yield bem gordo de 11% ao ano. Já nos pontos de atenção, aqueles para a gente acompanhar mais de perto, temos a estrutura operacional que é um pouco mais complexa por causa dos outros FIs controlados e as recentes mudanças na estratégia, com o fundo fazendo um rebalanceamento do portfólio. E para a gente fechar, fica a reflexão. O fundo terminou o ano naquilo que o próprio gestor chamou de sua melhor configuração histórica. Então a grande pergunta que fica é, com um portfólio tão forte e tanto dinheiro em caixa, como é que o GARI 11 vai se sair no cenário econômico que vem por aí? É o que a gente vai continuar acompanhando nos próximos relatórios.